Nós vamos continuar com mais notícias, só que dos principais jornais aqui do estado de São Paulo. Tudo bem? Seja bem-vindo, doutor Eduardo. Tudo como bem? Sempre, tá animado hoje, tudo hein? Ótimo. Tem que estar, né? Animado, né? A animação faz parte do começo do dia. Sim, Depois, sim. no decorrer do dia, a gente não garante essa animação toda. Claro. O que temos de notícias hoje? Estado de São Paulo. Vamos começar aqui com notícia internacional, Estados Unidos. Obama desafia lobby e lança pacote contra armas. É um problema sério. Você lembra do problema que nós tivemos, que nos Estados Unidos teve com relação à cidade de Newton, onde aquele garoto entra e mata várias crianças, né? Obama desafia lobby e apresenta pacote de leis para controle de armas. Eu não sei se você lembra, nós chegamos a comentar isso, né? Ou seja, seria o grande desafio do governo americano, realmente essa questão de quebrar essa questão no monopólio do lobby do armamento, né? Das empresas, da indústria de armamento. Braço de ferro, o presidente levará ao Congresso leis que incluem veto à venda de fuzis de assalto e restrição a munições, além de baixar decretos para ampliar a verificação de antecedentes. Em anúncio, democrata criticou os setores que só estão interessados em lucros. Esse é um problema sério. No Senado, os democratas, que é do partido do Obama, ele tem a maioria, mas na Câmara não. Os republicanos que na verdade prevalecem. E aqui tem um decreto que ele já baixou. Quem quiser o porte de arma vai ter que checar a questão dos antecedentes criminais e, sobretudo, a questão se a pessoa tem algum desvio de comportamento, algum problema mental, isso vai ser abordado por ele. E aqui a principal crítica é que esse projeto de lei que vai para o Congresso, ele afronta a segunda emenda constitucional que garante o porte de arma aos americanos, né? Então essa é a matéria. Nós temos depois uma outra aqui no estado ainda. PT de Brasília faz jantar para pagar multas do mensalão. Essa matéria é interessante porque a Força Jovem do PT, né, tá organizando um jantar para que isso acabe também de ser feito em todos os outros estados, para poder ajudar aí a pagar a multa dos condenados. PT cobra 1.000 por jantar e cria até conta para pagar multa de condenados. Aí nós temos aí essa matéria aí, mais uma vez o PT já organizando esse evento em prol dos condenados do mensalão. Agora, temos aqui, agora tem uma matéria muito triste até, né? Gangue de crianças furta casas em São Paulo. Essa matéria é muito preocupante, porque nós temos falado a respeito da questão da minoridade, ou seja, diminuir a maioridade penal para 16 e falam em 15 anos, mas nós estamos vendo que não vai adiantar muito não. Menino de 7 anos é flagrado ao furtar casas na Zona Leste. Com a ajuda de 2 garotos de 12 anos, ele invadiu 2 imóveis e levou celulares e relógios. 7 anos. 7 anos e 2 garotos de 12. Isso significa o seguinte, que na verdade a coisa está complicada. Eles bateram numa residência e como eles perceberam que não havia ninguém, então eles pularam o muro, invadiram e aproveitaram e invadiram a casa do lado também. Ou seja, a criança de 7 anos foi devolvida para a mãe, até respeitando o estatuto da criança e do adolescente. Entretanto, os 2 garotos de 12 foram encaminhados à Fundação, né, de Amparo à Criança. Doutor Eduardo, nós estávamos falando naquela época sobre a adolescência, não criança. Para você ver, por isso que há uma questão, uma discussão de ser contra a questão da diminuição para uma maioridade penal. Não vai adiantar. Aí nós temos aqui no Diário de São Paulo, essa matéria aqui desaposentação rende até 1.000 a mais no benefício. Essa tese jurídica é tema de um julgamento do STF e pode favorecer 500 mil aposentados que seguem trabalhando e contribuindo com o INSS. Até aproveitando esse gancho, nós vamos falar sobre desaposentação, né? Na próxima terça-feira aqui no Revista da Cidade nós vamos ter, né, um plantão com especialista em direito previdenciário. Então, se você já quiser mandar suas dúvidas, é revistadacidade@tvgazeta.com.br. Vale a pena aproveitar. Terça-feira, hein? Próxima terça-feira. É um tema interessante, desaposentação, né? É aquele que, na verdade, estava aposentado, se aposentou, mas continua trabalhando, né?
E aí tem uma outra matéria aqui, polêmica. Câmara opta por aluguel e deixa de comprar 134 carros. Essa é também, ou seja, dinheiro público que está envolvido. Câmara gasta 1.780.000 por ano com aluguel de veículos. E aí vai uma crítica aqui. Em 4 anos, né, ou seja, com a locação desses carros, em 4 anos, a casa gasta 7.100.000 para alugar 56 carros. Dinheiro que daria para comprar 134 automóveis similares. E aí tem ainda, não só com relação a essa questão de locação de veículo, eu não sei se você sabe, mas as viaturas, acho que são 300 viaturas da Guarda Civil Metropolitana, também são locadas. São locadas? Eu não sabia. Elas são locadas também. Então, me parece que o Ministério Público tem que ficar atento a essa questão das locações. E aí fala também da questão, a Assembleia Legislativa também quis fazer locação, mas desistiu e fez a opção pela compra dos carros para serem utilizados pelos deputados estaduais. E aí o Tribunal de Justiça também, né, comprou 300 carros que se encontram parados lá na Barra Funda e gastou 13 milhões de reais, que foi o preço que... Então nós temos aí questões aí a serem discutidas quanto à compra de veículos do Tribunal de Justiça, da Assembleia Legislativa e sobretudo a locação de veículos. É o que tem aqui o Diário de São Paulo. E a Folha de São Paulo? Folha de São Paulo, vamos lá. Folha de São Paulo, nós temos aqui, essa notícia é boa. Lula se reúne com a equipe de Haddad e dá diretrizes. Ao lado do prefeito, o ex-presidente enumera prioridade para a gestão. Olha só aonde que nós estamos, onde é que nós chegamos, né? E um detalhe, Lula encontra Haddad e dá diretrizes a seus secretários. Ou seja, no encontro do prefeito do Haddad com o ex-presidente Lula, deram aí algumas diretrizes. E o presidente também já marcou uma reuniãozinha lá no dia 25 com a presidente Dilma, também para poder dar algumas diretrizes a nível federal. Mas diante de todas essas declarações que o Marcos Valério fez, ele pode fazer isso? Ele pode dar as diretrizes? Olha, se pode, nós não sabemos, mas na verdade ele está dando, né? Tá certo, tá certo. Caixa faz cartilha de boas maneiras a brasileiros nos Estados Unidos. Essa matéria também é interessante, por quê? Porque na verdade a Caixa Econômica Federal, ela agora soltou um manualzinho de boas maneiras, né? É até ótima. Caixa faz guia de bons modos para brasileiros nos Estados Unidos. Aliás, o próprio Ministério das Relações, o Itamaraty, também já tinha feito essa cartilha, etiqueta cultural, exemplos de orientações para turistas brasileiros nos Estados Unidos, né? Então daí algumas dicas, diz inclusive, uma delas fala pro brasileiro não ficar a menos de 33 centímetros, ou seja, pelo menos 1 metro distante do americano, agradecer o americano quando se tiver uma gentileza, enfim. Então essas são algumas das orientações da Caixa Econômica Federal. Então Folha de São Paulo. Ótimo. E aí nós temos aqui o destaque. Haddad anuncia troca de comando na Guarda Civil. Prefeito diz que mudança na corporação 12 dias após confusão de membros da Guarda Civil Metropolitana com skatistas na Praça Roosevelt não teve nada a ver com o episódio que já era previsto desde a campanha eleitoral. Então ele está dizendo o seguinte, já mudou agora o novo comandante aí da Guarda Civil, é o inspetor Eduardo de Siqueira Bias, de 47 anos, está sendo 27 deles na corporação, está há 27 anos, conhece bem a Guarda Civil. E era previsível essa mudança mesmo. Haddad disse que troca era prevista. Desde a campanha negou relação com a agressão de skatista. E um detalhe, aquele Guarda Civil que teria agredido, teria dado uma gravata, ele foi suspenso por 120 dias das atividades, né? Então essa é a outra notícia da Prefeitura de São Paulo. E a última aqui do destaque, telefonia celular lidera em reclamações nos PROCONs.
Ou seja, essa semana nós até falamos a respeito do problema do PROCON, Sim. ou seja, daquelas reclamações. Celular liderou queixas nos PROCONs em 2012. Telecomunicações e setor financeiro, bancos, aí reclamações de bancos, serão alvos prioritários do governo. Aí tem aqui, os 5 assuntos mais demandados do ano passado. Telefonia em primeiro lugar, banco comercial em segundo, cartão de crédito em terceiro, telefonia fixa em quarto e financeira em quinto lugar. E aí nós temos aí, e saltou de 2011 para 2012 de 1.697.000 reclamações para 2.031.000 reclamações em 2012. É muita coisa. E acho que nós temos, será que tem alguém para poder falar a respeito do PROCON? Eu não sei. Sim, nós temos um especialista, diretor executivo em exercício do PROCON, aqui no nosso telefone, é o Dr. Carlos Costarelli. Carlos, já está aí? Sim, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Maria. Tudo bem. Essa questão dos celulares, assim, a reclamação aumenta a cada dia, não é? Celulares e a parte financeira, bancos, né? São as que sempre estão em destaque aí nos nossos rankings de reclamação, né? Quais são as principais reclamações dos consumidores? Olha, a maior parte na questão financeira é de cobrança indevida, também em celular, tá? Faturas, ligações não reconhecidas, no caso de banco, faturas que não foram juros embutidos, que não são bem claros para o consumidor. Mas a grande maioria é de uma cobrança de serviço não prestado ou serviços indevidos. Tá certo. Só uma pergunta, o Carlos, né? Oi. Só uma pergunta. O PROCON, ele aplica alguma punição para aquelas pessoas que desrespeitam? Existe alguma multa, alguma coisa nesse sentido, Carlos? Sim. O PROCON São Paulo trabalha nos dois. A gente tem o atendimento ao cliente, ao consumidor, que faz com que buscamos administrativamente a solução dos problemas, né? Onde nós temos um bom índice, nós fechamos o ano passado com 85% de solução logo na primeira intervenção do PROCON, e tem a parte de fiscalização que trabalha no âmbito coletivo. Então, essas reclamações demandam um processo administrativo sancionatório que vai levar a multas. Então, todas essas empresas já foram ou estão respondendo processos com multas aplicadas. E normalmente, em média, demora quanto tempo para solucionar esse tipo de problema, né? A empresa telefônica diante dos problemas reclamados pelos consumidores? Nessa primeira solução, em média de 20 a 30 dias é solucionado o problema desses 85% dos casos, né? Nesses casos que vão para uma necessidade de uma audiência e de um processo, aí ele pode levar uns 4 meses. E essas multas aplicadas pelo PROCON, elas são honradas, ou seja, as empresas, elas pagam, elas efetivam, ou seja, como é que funciona isso? O senhor poderia explicar para a gente? A partir da aplicação da multa, a empresa, isso é sempre no âmbito administrativo, aí a empresa ainda discute ela administrativamente. Depois disso, ainda muitas delas vão ao judiciário para fazer essa discussão. Então, elas protelam este pagamento, né? Mas no final, depois de toda essa discussão, a gente tem, as multas são mantidas e elas são obrigadas a recolher. Tá certo, doutor Carlos, muito obrigada pela sua participação aqui no Revista da Cidade, e vamos esperar que as telefonias, né, cumpram todas as soluções desses problemas da cobrança indevida e todo o restante que tem. Muito obrigada, doutor Carlos. Obrigado, doutor Carlos. Eu que agradeço, estamos à disposição. Tá certo, obrigada, até a próxima. Bom, é isso, né? Ou seja, as pessoas têm que reclamar, né? Sim. Você não está satisfeito com o serviço, reclame. Mas o brasileiro hoje em dia anda reclamando, isso é bom, você vê, né? Os números avançam. Até amanhã. Até amanhã, então. Bom dia para todos. Até mais. Obrigado. Tchau.